Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram a primeira sessão extraordinária analisando o projeto de lei complementar que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários no Estado. O objetivo é refinanciar dívidas tributárias dos contribuintes relacionadas ao ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020. O ingresso no programa, segundo o texto, ficará condicionado ao deferimento do pedido pela autoridade competente e pelo pagamento integral do valor da parcela única ou da primeira parcela do refinanciamento. O texto aprovado segue para a sanção ao veto do governador. Os deputados também analisaram o projeto do Poder Executivo que suspende a penalização de contribuintes que não cumpriram obrigações acessórias, ou seja, os requisitos administrativos necessários para a comprovação do pagamento dos tributos durante a pandemia. O projeto determina que seja dado um prazo de 90 dias para a regularização. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Na segunda sessão extraordinária, os deputados analisaram 4 vetos do governo a projetos aprovados na LERJ. O primeiro veto a ser votado é referente ao projeto que prevê um programa de reforço escolar para alunos do ensino médio que tiveram as aulas presenciais suspensas devido à pandemia da Covid-19. Esse projeto ainda prevê que as escolas estaduais beneficiadas sejam aquelas vinculadas à Secretaria de Educação e também à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. Também vetada a proposta do deputado Flávio Serafini, que prevê mudanças na carreira e na nomenclatura dos cargos de especialistas técnico-pedagógicos da FATEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado. De acordo com o projeto, esses profissionais passariam a ser tratados também como professores, sendo divididos em 3 categorias: professor inspetor escolar, professor orientador educacional e professor supervisor educacional. Todos terão carga horária de 40 horas semanais e direito a dedicar 1/3 deste tempo para planejamento de atividades e estudos, como é previsto em lei. Os cargos são de nível superior e os profissionais devem ter licenciatura em pedagogia. O veto foi rejeitado e o texto vai se tornar lei. Os parlamentares também derrubaram parcialmente o veto ao projeto que prevê o repasse de 2% do valor arrecadado do ICMS nas operações com óleo de diesel marítimo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Os deputados acordaram em manter o veto do governo ao artigo 2º da norma, que previa uma alíquota adicional temporária de mais 2% dessas operações a serem destinados ao fundo, totalizando aí 4% de repasse. A medida dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha será analisada mais uma vez pelo governador. E o projeto que cria uma contrapartida a ser paga pelas petroleiras que não cumprirem o percentual mínimo de conteúdo local estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo também foi vetado pelo governo. O conteúdo local é a contratação de bens e serviços locais com o objetivo de gerar emprego e renda na região. E a contrapartida deve ser calculada a partir da incidência da alíquota de ICMS sobre o diferencial entre o percentual mínimo obrigatório e o que foi efetivamente contratado. A regra vale para empresas que atuam na exploração e produção de óleo e gás nas bacias de Campos e Santos. O projeto dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano e da deputada Lucinha teve o veto rejeitado e vai virar lei. Na terceira sessão extraordinária, os deputados votaram o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2021. Esse projeto prevê a receita e estima as despesas para o ano que vem. De acordo com a Comissão de Orçamento da Casa, a receita líquida estimada para 2021 é de 69 bilhões de reais, enquanto as despesas somam 89 bilhões. Isso provoca aí um déficit de 20 bilhões de reais. Para cumprir todos os pagamentos, o Estado fica autorizado a abrir créditos suplementares, ou seja, contrair empréstimos, receber recursos do governo federal e até extinguir órgãos públicos. Foram aprovados 7 destaques feitos ao projeto, entre eles 2 emendas da deputada Marta Rocha. Uma autoriza o governo do Estado a utilizar recursos do Fundo Orçamentário Temporário, o FOT, para o pagamento dos restos a pagar. E a outra emenda autoriza o Poder Executivo a instituir o Comitê de Programação das Despesas Públicas do Estado do Rio, com o intuito de regulamentar o cronograma do pagamento dos restos a pagar.
Outros 2 destaques aprovados foram os apresentados pela bancada do PT. Um deles trata da proteção dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. É muito importante que os recursos do FECP não sejam contingenciados, porque são eles que ajudam a financiar habitação popular, são eles que ajudam a financiar passe livre intermunicipal para os estudantes de rede pública, são eles que ajudam a financiar ou a cofinanciar as políticas de saúde mental no nosso estado, entre outras ações importantes, políticas de combate efetivo à pobreza e à miséria, aumentou a população de rua no estado. O Rio de Janeiro vive uma crise profunda, agravada pela pandemia. Então foi muito importante garantir que os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais sejam preservados na íntegra ao longo do exercício de 2021, que o Estado assim terá melhores condições para enfrentar a pobreza, a miséria e combater as desigualdades. Foram aprovadas 3 emendas da bancada do PSOL. Uma delas determina que os recursos do Fundo Estadual de Cultura possam ser transferidos aos municípios. Também foi votado o projeto que trata da revisão do plano plurianual entre os anos de 2020 e 2023. A revisão, segundo o governo, é necessária porque não previa no PPA situações como essa de calamidade devido à pandemia da Covid-19. O projeto foi aprovado e vai para a redação final. Analisada ainda a proposta de emenda constitucional apresentada pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que amplia o amparo às pessoas com doenças mentais no estado. A ideia é garantir atendimento de saúde, permitindo autonomia, inclusão social e cidadania. A PEC foi aprovada. Na 4ª sessão extraordinária foi votada a proposta que pretende criar uma política estadual dos centros de convivência no estado. Os locais devem oferecer às pessoas com transtornos mentais espaços de sociabilidade com oficinas de arte, geração de trabalho e renda, eventos culturais, além de atividades de esporte e lazer. A proposta dos deputados Flávio Serafini e Carlos Mink foi aprovada e segue para a análise do governador. Os serviços de centro de convivência são fundamentais para a gente pensar a construção de autonomia das pessoas com sofrimento psíquico e a sua integração real na sociedade. É muito importante para fortalecer a atenção extra-hospitalar que tem que ser consolidada para dessa forma garantir os direitos dos usuários da saúde mental. Também foi votado o projeto do deputado Rodrigo Bacelar, que dá mais transparência ao Programa Especial de Administração Fazendária. A ideia é garantir que a população tenha acesso aos resultados alcançados e à produtividade do programa. O projeto foi aprovado e retornou às comissões. Também foi analisada a proposta de emenda constitucional que autoriza a criação do Fundo Municipal, que vai permitir que os municípios façam frente à liquidação de restos a pagar, oriundos de ações próprias ou da não transferência de recursos voluntários do Estado. Constituirão recursos do fundo. Até 30% da dívida ativa proveniente de impostos de competência municipal, até 30% do repasse obrigatório da dívida ativa de impostos estaduais e outras receitas a serem regulamentadas pelo município. O Estado deverá informar aos municípios o cadastro de sua dívida ativa e o valor que lhes caberia em caso de quitação da mesma. O município poderá utilizar o fundo como ativo financeiro para fins de cumprimento de normas legais. A proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, foi aprovada e vai à promulgação. Também foi analisada a PEC que acrescenta um parágrafo ao artigo 263 da Constituição do Estado. O trecho define que os municípios fluminenses deverão, no prazo máximo de 180 dias, a contar da vigência da PEC, instituir fundo especial com parcela dos recursos referentes aos royalties do petróleo. Em setembro de 2013, foi publicada a Lei Federal que prevê a destinação de 75% para a educação e 25% para a saúde. Já o parágrafo que pretende ser inserido deixa a cargo dos municípios, através de seus órgãos competentes, a definição do percentual e da destinação específica do fundo. A decisão, entretanto, deverá garantir parte da receita dessa reserva como salvaguarda aos municípios fluminenses. A PEC de autoria do presidente, deputado André Siciliano, foi aprovada. Pode ser criada no Estado uma linha de crédito especial com taxas de juros reduzidos e prazos diferenciados para a produção de alimentos de ciclo curto durante a pandemia.
A proposta apresentada pela deputada Mônica Francisco na 5ª sessão extraordinária prevê que essa linha de crédito diferenciada seja intermediada por instituições financeiras conveniadas e que sejam priorizadas as produções de agricultura familiar, agroecológicas e de orgânicos dos empreendedores solidários e sociais. O objetivo do projeto é manter o setor aquecido durante a pandemia, sem interromper a produção e o abastecimento dos 92 municípios do estado. A matéria aprovada segue para a análise do governador. A lei que disciplina o controle de frotas de transporte escolar da rede estadual pode ser alterada. Entre as modificações propostas estão a necessidade do transportador escolar ter o certificado de registro e licenciamento do veículo emitido pelo Detran, que a unidade de ensino adesive os veículos certificados pela verificação anual e que o controle e a substituição das frotas sejam feitas de acordo com a legislação de transporte escolar. A matéria recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Pet shops que comercializam animais domésticos deverão ter um espaço destinado para a adoção de animais. O projeto do deputado Luiz Martins prevê ainda que esses animais já sejam disponibilizados, vacinados e vermifugados. Os pet shops que não comercializam, ou seja, não vendem animais, deverão promover, junto a ONGs e instituições que cuidam de animais, feiras de adoção pelo menos uma vez ao mês. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Na 7ª sessão extraordinária foi votado o projeto que prevê a aplicação de penalidades administrativas para quem comprar, furtar, armazenar, transportar ou expor à venda combustível proveniente de dutos. Entre as sanções previstas estão a aplicação de multas, apreensão do produto e interdição parcial ou total do estabelecimento. A proposta da deputada Marta Rocha e dos deputados Chicão Bulhões, Bruno Dauaire, Subtenente Bernardo, Valdec Carneiro e Rosenberg Reis recebeu 2 emendas e retornou para a análise das comissões. E na sessão ordinária foi aprovado o projeto que permite que cartórios responsáveis pela expedição de certidões destinadas ao exercício da profissão de taxista emitam de forma gratuita as certidões negativas de antecedentes criminais. A proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins segue para a análise do governador. E o governo do estado pode ser autorizado a contratar de forma temporária e emergencial cirurgiões dentistas para atuarem nos serviços de acolhimento, triagem e coleta de material para exame da Covid e também nas UTIs das unidades de saúde pública e privadas do estado. As contratações, segundo o texto apresentado pelo deputado Capitão Paulo Teixeira, poderão se estender até 90 dias após o fim do decreto de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A matéria recebeu 7 emendas e retornou para a análise das comissões.